Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Hoje é o nosso 18º dia do nosso devocional, Jornada Plenitude. Se você tá chegando agora, fica aqui, a live também é pra você. E aí você pode assistir os gravados depois lá no canal do meu YouTube, tá bom? Hoje é um dia... Hoje o tema do nosso devocional é Eu Era Cego e Agora Eu Vejo. É muito poderoso. Se você não tiver o devocional, você pega a tua Bíblia aí e nós vamos ler em João 9. Se você tem o devocional, página 117. Hoje eu vou ler na Bíblia, tá? Mas a gente vai fazer a nossa oração pra gente poder começar. Eu já deixei tua Bíblia no jeito, João 9. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus, por mais um dia, por mais esse dia especial que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, papai. Pai querido, hoje é mais um dia do nosso devocional. Senhor, assim como aquele cego que ele passou a enxergar depois do mover do Senhor na vida dele, do seu trabalhar, que nós venhamos, Pai, entregar a Ti tudo aquilo que ainda nós precisamos de ver, Senhor. Abre a nossa visão, Senhor, abre a nossa visão sobre a verdade de quem somos, sobre a verdade do que nós precisamos. Como diz o salmista, sonda o nosso coração, sonda, vê se há algum caminho mau e endireita os meus caminhos, Pai, os nossos caminhos nesse dia de hoje. Senhor, nós entregamos a Ti tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa, Senhor Jesus, de ser melhorado, para que nós venhamos viver, Senhor, na plenitude, na abundância que o Senhor falou, a abundância de vida, Pai, em João 10:10. Pai, eu Te agradeço, porque esse devocional tem sido um instrumento de transformação das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Senhor, atrai as pessoas certas, coloca um filtro, Pai, que cada um receba naquilo que precisa, naquilo que tem necessidade neste dia, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, fala conosco. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Age no meio de nós, aquece os corações, consola aquele que precisa de consolo. Senhor Jesus, dá ânimo para quem precisa de ânimo. Senhor, aviva quem precisa de um avivamento. Em nome de Jesus, Pai, que onde abundou o pecado superabunde a Tua graça, meu Deus, que a gente venha ter consciência, mudar nossos comportamentos, nos arrepender, Senhor. Eu tenho certeza que quando isso acontecer, o Senhor vai sarar a nossa terra, e é isso que nós mais queremos, Senhor, é uma terra sarada, uma terra fértil, para que tudo aquilo que nós venhamos plantar venha dar o fruto bom, e como diz a Tua palavra, que é um fruto que permanece, ele não cai. Deus, em nome de Jesus, é isso que eu Te peço, eu já Te agradeço, Pai, confiando na obra que o Senhor vai fazer aqui hoje. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá? Para você que chegou agora, se você não tem o devocional, pega a sua Bíblia, João 9. E quem tem, página 117 do nosso devocional. Hoje eu vou ler na Bíblia, tá bom? No devocional, tá só o versículo 25. Mas a gente vai ler a partir do primeiro, tá bom? Aqui, o João, ele escreve sobre um cego de nascença que foi curado por Jesus. E começa assim, o capítulo 9 de João. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. E aqui já tem uma chave, né? Que pode, às vezes, quando a gente passa... Eu lembro que quando a mãe faleceu, eu entrei no ônibus e eu não vi, mas tinha uma pessoa que me conhecia no ônibus e depois ela me contou que quando eu entrei, que eu passei na catraca do ônibus, teve alguém que tava conversando com o cobrador que falou assim, é ela.
Foi ela, apontando, dizendo para que aquilo que tinha acontecido tinha sido com a minha mãe. Ela que é a filha mais velha. E aí, aquilo naquela época me machucou bastante. Mas, às vezes, o homem pode olhar para mim e para você e dizer, olha, é ela. Foi ela que errou. Ou pode usar para outro, olhar e falar assim, olha, aquele é o viciado em droga. Aquele é a mulher da vida. Pode alguém olhar para mim e para você se referindo dessa forma. Mas Jesus, ele olha para você como o homem, como a mulher. E aí ele coloca assim, ele viu um homem cego de nascença. Antes da cegueira, Jesus viu o homem, Jesus viu a mulher, viu eu e você, como somos, não como as pessoas dizem que somos. Versículo 2 diz assim, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Por quê? Não sei se você conhece, né? Mas a gente encontra relatos na Bíblia em que a doença veio como consequência do pecado. Tem aquele cego de nascença, esse cego de nascença aqui, né? E quando a gente fala do pecado, a referência é o cego, o paralítico de Betesda, tá? Do tanque de Betesda. Porque depois que Jesus cura ele, eles se encontram no templo e Jesus fala assim pra ele, olha, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Indicando que, naquele caso, a doença tinha sido uma consequência de algo que ele fez, tá? Mas aqui, esse cego não. Aqui, a Bíblia diz que Jesus falou assim, ó, nem esse, nem os seus pais pecaram, mas foi para que se manifeste nele a obra de Deus. Então, existem coisas que acontecem na nossa vida, existem situações difíceis que são consequências dos nossos atos? Sim, existem. Mas também existe aquilo que Deus permite. Para quê? Para que a obra de Deus se manifeste na minha e na sua vida. O versículo 4. É necessário que se faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem e se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Eu sou a luz do mundo. Sou a luz, e enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus, nesse momento, ele diz o quê? Que é preciso que ele trabalhe enquanto é dia, ou seja, enquanto ele estava aqui vivo conosco, era necessário que ele trabalhasse, porque a noite ia vir, a noite em que ele não estaria mais aqui. Então, por isso que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E o 6 diz, tendo dito isto, outra coisa, antes de entrar aqui na parte do milagre, veja que Jesus estava perto desse homem, mas esse homem não via, não percebia que Jesus estava perto. Quando a gente observa outros cegos que foram curados, eles ouviam que Jesus estava perto, que eles já começavam a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles começavam a clamar. Mas esse cego aqui, ele nem percebeu que Jesus estava perto. Ele não ouviu o burburinho. E todo lugar onde Jesus estava, pensa, só ele e os discípulos já eram 13 homens. Mais algumas mulheres que andavam. Então, mais que a multidão. Então, pensa, 12 homens, 13 homens juntos. Com certeza tinha barulho, mesmo que fosse só eles, né? Porque um vai conversando com o outro, cada um vai ali no seu par, mas no mais chegado. E aí, tá aquela conversa, né? Esse final de semana agora a gente tava no aniversário. E aí eu saí com o Samuel, depois a gente comeu, né? Falei assim, vamos andar uma andadinha pra ver se a gente alivia um pouquinho a barriga, né? Aí a gente foi com o Samuel até outra esquina, assim. E lá da outra esquina a gente ouvia o barulho aqui do aniversário. Eu falei, a gente não precisa nem de som. Só as conversas, já tá ótimo o som das conversas. E assim, imagina, uma multidão. E aquele homem não percebeu.
né? Ele não percebeu que Jesus estava perto e quem viu ele foi Jesus. E aí, o versículo 6, depois, né, que Jesus falou que era a luz do mundo, ele disse assim, ele fez o seguinte, ele cuspiu no chão, ele fez um barro com a saliva dele e aplicou nos olhos do cego. Todas as vezes, né, que Jesus curou, quase todas, foi sempre como o falando vai, a tua fé te salvou, foi no toque, às vezes foi pessoas tocando nele, como foi a mulher do fluxo de sangue, mas esse homem foi diferente. Ele fez ali uma massinha, um tipo de massinha, uma pasta, com a própria saliva dele e com o chão, né, com a areia, ou a terra no chão. Fez uma laminha. Pegou essa laminha e colocou nos olhos do homem. E falou assim pra ele, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então, olha, lembra do comando dos leprosos que foram curados no caminho? Outra coisa que na hora que Jesus fez isso nele, e a Bíblia não fala que ele questionou nada, ele só foi. Ele ou recebeu ali aquela pastinha nos seus olhos e foi lá se lavar no tanque. E olha que interessante, né? O tanque de Siloé significava o quê? Enviado, né? E Jesus ele foi enviado para quê? Para trazer salvação, cura, libertação ao povo que sofria. Então, olha só, na hora que ele foi, ele lavou-se e ele voltou enxergando. E interessante que se a gente continuar lendo, a gente vai ver que as pessoas tava assim, olha, parece ele, o cego que ficava aqui mendigando na porta. Será que é ele? Parece ele. Aí o outro dizia, não, é ele. O outro falava assim, não deve ser ele. Mas ele mesmo disse, sou eu mesmo. Eu sou aquele homem. E aí no verso 25 ele diz, no versículo 25 ele fala, não, um pouquinho antes, deixa eu ver. Aí os fariseus eles ficavam perguntando, quem foi que curou você? Quem abriu seus olhos? E aí ele não sabia quem era. Porque lembra, ele estava pertinho de Jesus, mas ele não se manifestou, denunciando que ele não conhecia de fato quem era Jesus. E aí, aqui, o versículo 26, as pessoas, eles... deixa eu ver. Ficou perguntando pra ele, olha, esse homem é pecador que curou você. Aí, no versículo 25, ele diz, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Porque toda a história, durante todo o ministério de Jesus, a gente vê que os fariseus, os saduceus, todas as classes, vamos dizer assim, de religião, eles falavam assim, não, esse Jesus é pecador. Porque ele fazia coisas totalmente diferentes do que eles faziam, do que a religião dizia para eles fazerem, né? Porque ele curava no sábado, né? Os discípulos dele não jejuavam como os fariseus faziam. Então, naquela época em que Jesus estava vivo, mas aqui ele fala, olha, se ele é pecador, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo. Então, ali houve esse milagre na vida desse cego, que era cego de nascença, mas nunca tinha visto nada na vida, mas agora ele estava enxergando, porque o poder de Deus foi manifesto através dele. E lembra, às vezes vai acontecer coisa na sua vida que é porque você merece, porque você porque você fez algo de errado, e aí a consequência vai vir, mas existem momentos que você precisa passar por isso. Pra quê? Pra manifestação da glória de Deus. E aí, pensa, aquele homem, há pouco mais ou menos, né? Não dá pra saber bem direitinho, 2024 anos atrás, por causa que ele nasceu cego, agora todo mundo conhece a história dele. E a nossa vida é transformada ainda hoje por causa da vida dele.
Pensa, a gente não tem noção da dimensão que é quando a gente se deixa ser transformado por Deus. A gente não tem noção. Vamos começar a leitura do devocional. A Bíblia conta na passagem citada, no início do capítulo, que um cego que de nascença foi achado por Jesus. Não foi o cego que, ao saber que Jesus estava passando, clamou por seu milagre, como fizeram tantos outros enfermos. Quando medito nessa palavra, eu me recordo quantos anos andei cega. Eu nem sequer via a presença de Jesus na minha vida. Estava tão cega sobre mim mesma, tão cega sobre as minhas enfermidades na alma, sobre meus pecados e desvios de caráter, que eu nem enxergava a necessidade de clamar por um milagre. Mas existe um detalhe importante na minha história que eu preciso que você saiba. Eu estava cega sobre quem vinha sendo dentro da igreja. Já tinha 20 anos que eu havia aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu servia na igreja, no ministério de casais, era dizimista e ajudava no projeto social da igreja. Mesmo assim, eu era cega. Como o cego de nascença não era capaz de enxergar a mim mesma e muito menos as consequências dos meus erros na minha vida e na vida das pessoas que eu amava. Camila, de onde veio essa cegueira, desculpa? Talvez você pergunte. Do orgulho. O orgulho me fez viver uma vida de máscaras. Eu criei uma personagem, como a da Mulher Maravilha. Uma mulher perfeita aos olhos de quase todos. Uma mulher que fazia tudo, teoricamente, muito bem feito, para atrair palavras de validação e olhares de admiração. Porém, uma mulher que fazia as coisas certas pelo motivo errado e que também fazia algumas coisas erradas quando ninguém via. Por ter uma identidade distorcida sobre meu valor, eu agia sempre com o único propósito de buscar a aprovação e assim me sentir amada e valorizada. Então lembra, aqui ela fala das máscaras que ela criou para quê? Com a intenção de atrair olhares de aprovação, palavras de validação e para que assim ela se sentisse amada. Então, é isso que o orgulho faz, né? Ele nos cega sobre quem somos e sobre aquilo que fazemos. E ela continua dizendo: eu era cega sobre o meu valor, acreditava que eu só seria amada e aceita se atendesse às expectativas do mundo. E por ser cega em relação a quem de fato Deus me fez para ser, eu vestia a fantasia da perfeição, ou melhor, da falsa perfeição. E foi essa fantasia que aumentou a minha cegueira, pois, para sustentar a imagem de mulher quase perfeita, passei a negar e até não enxergar os meus erros. Da mesma maneira que um cego não vê, eu também não via, não enxergava nada que pudesse manchar a imagem que levei a vida inteira construindo sobre mim mesma. O orgulho cegou o meu entendimento sobre mim, impedindo-me durante muitos anos de reconhecer tudo que precisava de transformação e cura. Eu vivia como o cego de nascença, que estava ao lado do mestre, mas não o enxergava. E assim como foi com o cego de nascença, precisei que Jesus me visse e colocasse cuspe com terra sobre os meus olhos, para que eles pudessem ser abertos e eu pudesse enxergar quem eu vinha sendo e ser curada. Pude olhar para quem eu vinha sendo e reconhecer tudo o que precisava do toque do Pai para ser transformado. E a base dessa transformação foi a minha identidade, a transformação do meu valor pessoal. Não porque eu seja especial, pois não sou, mas sou pecadora, mas pelo que o Pai, por intermédio de Cristo na cruz, diz sobre mim. Minha identidade de filha amada foi restaurada. Então, o primeiro passo
foi que Jesus enxergasse ela. Foi que Jesus, lembra que eu sempre falo, olha, Jesus vê, Deus vê aquilo que eu e você não vê. Então, às vezes ali você não tá percebendo, mas tem uma pedrinha, tem um espinho, tem algo que ainda precisa de ser mudado, ser transformado dentro de você. Então, Deus vai usar situações, Deus vai usar a palavra, Deus vai usar um louvor para tocar no seu coração, Deus vai usar alguma coisa. Às vezes, algo que você nem espera, né? Igual uma vez, Deus falou comigo através de um carrinho de pamonha, que eu tava indo para um lugar, lá pra praça, e muito triste, muito cabisbaixa, olhando para baixo assim. E aí, na hora que eu levantei os olhos, lá no carrinho de pamonha estava escrito: tenha fé. Existia alguma coisa dentro de mim que precisava ser transformada. Então Deus vai fazer alguma coisa. Vai acontecer alguma situação. Para quê? Para que os teus olhos sejam abertos, né? E aí a gente tem vindo numa jornada que... Será que já caíram fichas para você até aqui? De coisas que precisam ser transformadas? Será que Jesus já te atraiu para esse devocional plenitude? Porque sabia que você precisava de ter seus olhos abertos, de ter consciência sobre a vida que você vinha tendo até aqui? Porque Ele precisa fazer a obra em você antes, para que você cumpra o propósito seu. E aqui a Camila fala que a base da transformação dela foi da identidade. E é assim também conosco. Porque se a gente não tem a nossa identidade a identidade real, a que veio de Deus, a que Deus diz sobre você. É igual o louvor da Gabriela Rocha diz, ó: diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Né? Então é o que Deus diz sobre mim, sobre você, que a gente tem que firmar a nossa vida. Que seja a base da nossa vida, a nossa identidade. A nossa identidade de quê? De filha amada. De filha amada. E ela continua dizendo assim: veja em João 9:7 que Jesus, depois de colocar lama nos olhos do cego de nascença, lhe deu uma ordem, um comando para que fosse curado. Jesus mandou que com a lama nos olhos ele caminhasse até o tanque de Siloé para lavar-se. E, lavando-se, ele foi curado e pôde ver. E depois de ver, glorificou a Deus. E assim Deus fez na minha vida. Eu estava com lama nos olhos, ainda sem ver nada da verdade sobre mim. E Jesus usou uma mulher de Deus para me dar uma ordem. Como já contei aqui, a ordem de humilhar-me. Para obedecer a ordem que Jesus lhe dera, o cego precisou se mover até o tanque. Para eu obedecer a ordem que havia recebido, também precisei me mover, precisei agir. Entrei em uma busca profunda por cura e libertação espiritual, por cura das minhas emoções e por entender os prejuízos que o orgulho tinha produzido no meu caráter e na minha vida. E à medida que eu me movia nessa busca, à medida que eu me entregava nos processos de trazer a verdade e luz sobre mim, ia sendo treinada a moer o orgulho que me cegava. Eu via as escamas caindo dos meus olhos e via caírem as máscaras que eu usei ao longo da vida para me defender de novas dores e mostrar para as outras pessoas que quem que eu queria convencer que eu era. E o mais lindo é que, à medida que as escamas e as máscaras saíam de mim, eu ia aprendendo a enxergar uma nova Camila. Eu ia me conectando com uma nova mulher, uma mulher muito mais vulnerável, muito mais de verdade. Uma mulher que erra, que chora, que se arrepende, que pede perdão, que busca ajuda e principalmente que se conectou de verdade com Deus e o convidou para mudar tudo em sua vida.
cada um dia que permaneço na obediência dessa ordem que me foi dada, eu me transformo mais e mais na mulher que acredito que Deus me fez para ser. Sei que essa precisa ser a minha busca diária, mas posso garantir que vale a pena, pois o milagre que experimentei de me ver de verdade, de conhecer a verdadeira Camila, valeu toda a dor no processo de cura. Deixa eu beber uma aguinha. Eu não sei se você viu, mas lá tanto tem no YouTube e tem também no Instagram da Camila, o vídeo do casamento da Júlia. A Júlia é a filha mais velha, a primeira filha do Paulo e da Camila. E eles, no casamento, a Júlia fala assim pra mãe que tinha valido a pena, porque todas as maldições que elas viviam cessou na Camila. Porque a partir do processo da Camila, da transformação da Camila e tudo que a Camila ensinou agora pra Júlia da forma correta, a Júlia ia ser uma esposa muito melhor do que a Camila. E a Camila fala que por isso valeu. Não só por isso, né? Mas principalmente por isso, valeu tudo que ela passou. Porque foi necessário ela passar pela transformação dela, para que os filhos dela pudessem agora construir uma vida muito melhor, sem os erros que ela e o Paulo cometeram antes, principalmente ela. Então pensa, olha que coisa mais linda, né? E aí eu penso assim, se eu continuo com os mesmos comportamentos errados, quem mais sofre é a minha família. É o meu esposo, meu filho. E tudo que eu menos quero é vê-lo sofrer. Então, olha, agora que eu estou sendo transformada, a vida deles também está sendo transformada. É um novo rumo, entende? Porque se eu fui ferida, né? Minha avó foi ferida, minha mãe foi ferida, eu fui ferida. E agora eu tenho, agora com a consciência, eu tenho a oportunidade de mudar ou permanecer do mesmo jeito. Monique, mudar dói, mas permanecer dói mais ainda. E não vai doer só em você, vai continuar na sua descendência. Então, eu escolhi e te convido a escolher a transformação, porque apesar de doer, ela produz um fruto bom, né? Maldições sendo quebradas na sua vida, paradas, quebradas e anuladas na sua vida, ela não vai passar pra frente pra vida de quem você ama, né? E tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você sente reverbera na vida de quem você ama, né? Pense, por isso que eu sempre falo, se não for por você, por quem você pode fazer? Por quem que você ama? Que você poderia falar assim, não, pela vida do meu filho, eu vou mudar. Olha, eu não gosto de fazer isso daqui, mas por causa do meu filho, pro bem do meu filho, eu vou seguir essa jornada de transformação. Voltando. Veja na palavra que o cego de nascença era conhecido como aquele homem que via mendigando. Enquanto os nossos olhos não enxergarem quem de fato Deus nos fez para ser, nós viveremos como um mendigo, mendigando aprovação, amor, atenção, cuidado, elogios, reconhecimento, entre muitas outras formas de paliativos para suprir as nossas fraturas emocionais, porque ainda não sabemos quem somos em Cristo e quem Ele nos fez para ser. O orgulho me cegou, me fez viver uma vida Desculpa. O orgulho me cegou, me fez viver como uma mendiga da vida. Mesmo sendo aos olhos do mundo uma mulher feliz e muito bem-sucedida em quase todas as áreas da vida. Só quando me movi, ou seja, eu agi sob o comando do humilha-te, meus olhos começaram a se abrir e eu pude ver tudo que existia de errado em mim. Só assim tive a chance de me arrepender e começar a construir uma nova história com Jesus. Então, é importante ter essa consciência, porque lembra, eu sempre vou dizer isso,
A consciência é o primeiro passo da mudança. Porque agora que você viu, você tem a oportunidade de se arrepender. E aí, se arrependendo, mudando o comportamento, aí você vê a manifestação da glória de Deus. E eu pergunto pra você hoje, o que que você vinha mendigando por não reconhecer o seu valor? Será que era aprovação dos outros? Será que era amor? E quando eu tava lendo sobre isso, eu lembrei do livro. Eu não vou me lembrar o nome do autor, mas é A Dama, o Seu Senhor e o Seu Amado. Eu acho que é assim. É T.D. James, eu acho que é o nome. A Dama e o Seu Amado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele é muito, a Dama, o Seu Amado e o Seu Senhor. E nesse livro, o escritor, ele fala que a gente tem uma busca muito grande, assim, por se sentir amada. Por buscar amor em outras pessoas, mas que o amor que a gente mais precisa é o de Deus, que a gente já tem. Ele é muito bom, indico vocês a lerem, viu? A Dama, o Seu Amado e o Seu Senhor. As 3 dimensões do amor feminino. É muito, muito maravilhoso esse livro. Tem audiobook também no YouTube, pra quem prefere, que não gosta de ler. Ou às vezes lê no caminho, né? Eu gosto de ler ouvir audiobook quando eu tô indo pro Pilates. Esses dias não, mas eu gosto bastante, né? Então, eu sempre, nesses momentos, eu sempre procuro ouvir algo que vai me edificar. Então, eu tô sempre com o livro na bolsa, tô parada, tô lendo, tô na fila, tô lendo. Tô esperando o atendimento médico, eu tô lendo. Isso me fez ler muito mais do que eu lia antes, né? Eu passei quase o ensino médio inteiro sem nem ler um livro. Mas fazendo isso, tendo esse hábito de levar um livro comigo pra todo canto, eu leio muito mais hoje. E eu não gostava de ler, tá? Eu passei a gostar depois, e hoje eu não fico sem. Mas também, quando eu tô num lugar que eu não estou parada, eu tô ouvindo alguma coisa que me edifica. Então fica a dica pra você. Mas o mais importante é você ver, você enxergar onde que você vinha mendigando por não reconhecer o seu valor. De qual maneira você tem escolhido viver na escuridão por medo do que pode encontrar na luz de Cristo? Então, quando tá escuro, você não sabe o que tem. Mas se você ligar a luz, você vai enxergar o que tem naquele cômodo. E quando Jesus pôr a luz em você, você vai ver coisas que não te agradam, que você não tem orgulho de dizer. Mas não peça por causa do medo. Lembra, Deus não nos deu espírito de covardia. Ele não deu espírito de covardia. E a Bíblia fala ainda que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu lembro de um livro também do Max Lucado que fala sobre esse amor. Eu vou lembrar qual é o livro e vou postar pra vocês. É muito lindo. Acho que é amor acima de tudo. Eu acho que é. Mas eu vou deixar na descrição. Outra pergunta. O que te impede de entregar completamente a cegueira espiritual a Jesus, confiando que Ele trará a luz necessária? Então, o que te impede de entregar? Vou só Jesus aqui, ó. Toma minha cegueira espiritual. Confiando que Ele trará a luz necessária. Lembra que lá no comecinho do ano eu ficava, Jesus, por que eu não consigo romper nessa área da minha vida? O que é que tá errado? O que é que eu ainda preciso mudar? E Jesus começou a me responder. Começou a me responder porque eu não sabia ser amada. Ele me levou para a conferência Plenitude, que foi um marco da minha vida. Depois me levou para o CIS. E nessa caminhada, nessa jornada, uau, quanta coisa já mudou. Quanta coisa já mudou.
E sem dúvida, de tudo que já mudou, o mais importante foi minha conexão com Deus, que foi reatada de novo, de uma forma que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Mesmo tendo sido já muito transformada, eu falo, eu sou, Deus está sempre me renovando, me refazendo, né? Eu sou como o barro nas mãos do oleiro, que quando eu estou ali sendo moldada e quebra, e eu quebro nas mãos do oleiro, ele vem e faz de novo. Lembra? Ele vem e faz de novo. Que você se permita viver também esse processo, sabendo que nós somos uma obra-prima. Uma obra-prima de um Pai que nos ama. Como diz esse louvor, posso ver a tua mão moldando o vaso. Lembra, melhor ser um barro sendo moldado nas mãos do oleiro. Amém? Hoje, qual que é o nosso exercício? O nosso exercício hoje é escrever tudo que na sua vida ainda precisa do toque de Jesus. Tudo aquilo que você ainda deixou guardadinho debaixo do tapete, igual eu fiz. O que tá lá ainda que precisa do toque de Jesus na sua vida? Tudo que precisa de mudança. E assim, transformado. Então, você vai fazer uma listinha de tudo que precisa ainda ser mudado na sua vida. Tudo aquilo que você já tem consciência até aqui. E aí, ora, pede pra Deus para que Ele abra os seus olhos do que precisa ser mudado. Ele é fiel e Ele vai te responder. Aí não fica magoadinha depois, tá? Não fica magoadinha, mas pergunta pra Ele como é que você resolve. E deixa com Ele. Deixa com Ele. Ontem a Camila deu uma ferramenta sobre relacionamentos, né? Pra restaurar relacionamentos. E ela falou tanto pra tipo, alianças que foram quebradas, né? Um amigo que você tinha que se afastou e tal. Mas também que podia ser com alguém perto de você que você queria melhorar ainda mais, né? E eu fiz a ferramenta com o Ismael. E ela falou, olha, se você tiver coragem, imprime uma pra ele, pra essa pessoa, pra que ela te analise nesses 19 pontos. Que é de comunicação de amor, né? Tem o livro, As 5 Linguagens do Amor, mas o Paulo mapeou 19 comportamentos que as pessoas se sentem amadas. Aí eu entreguei pra ele fazer pra mim, né? Eu falei, amor, faz pra mim, pra eu ver a percepção dele, e aí eu poder comparar a nota que eu me dou e a nota que ele se dá. E eu tive 2 fichas que me caíram, né? Uma cheguei guardada que ainda preciso resolver, que eu vou orar a Deus pra ver como é que eu resolvo. E a outra é que tinha coisas que eu me achava muito maravilhosa. Eu falo, não, esse aqui é bom. Mas na percepção dele, não tava tão bom assim. Então, é aquilo que o livro vai dizer, né? Da comunicação de amor. A gente tem que amar o outro na linguagem do outro, né? Porque não é do jeito que eu acho, mas é ter isso. E aí eu fiquei analisando aquilo, né? Falei assim, Jesus, e agora? Né? Como que eu melhoro nisso? E aí a Camila explica lá, né? Como que é pra gente fazer pra intencionalmente ter novos comportamentos. Novos comportamentos bons naquela área, né? E de colocar o celular pra despertar. Então a gente precisa de agir, sabe? Né? Você viu aqui, tá? Você precisa disso. O que você pode fazer pra viver essa jornada, essa transformação?
Será que vai ser ler mais a Bíblia? Será que vai ser refletir mais sobre o que a Bíblia diz, de como que você pode aplicar isso na sua vida? Tem muitas formas, mas aí você precisa entrar nessa jornada de transformação e lembrar, olha, vai valer a pena. Por amor de quem você ama. Passa por eles. Bom, o louvor de hoje, qual que é? Ele é exaltado, Lucas Agostinho. Eu vou pôr no grupo também. E vamos fazer a nossa oração pra gente encerrar, tá bom? Amanhã eu espero você no mesmo horário, 7 horas. E amanhã a gente vai mudar de assunto, olha que glória. A gente não vai falar de orgulho amanhã. Hoje foi o nosso último dia sobre o orgulho. Mas é importante estudar sobre o orgulho, porque ele muda muito de face, né? Então, ele é muito ardiloso. Quando a gente acha que venceu ele numa área, ele tá enrustido em outra. Então, a gente precisa sempre vigiar. Lembra? Sempre vigiar. Cuidado com a ofensa. Cuidado com o orgulho. Nossa oração. Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, estamos aqui clamando hoje pelo Teu toque, Pai, na nossa alma. Vem, Senhor, como Tu fizeste com o cego de nascença e abre os nossos olhos. Dá-nos entendimento sobre o que precisa de cura em nós, para a nossa vida, para que a nossa vida seja transformada. Mostra-me, Senhor, tudo o que hoje te desagrada e que nos impede de acessar uma vida abundante que Tu tens para nós. Eu te peço perdão, Pai, nós te pedimos perdão, Pai. Deus, por todo o orgulho que ainda existe em nosso coração e por todo o mal que temos feito para mim e para as pessoas que amamos, para nós e as pessoas que amamos. Meu Deus, ensina-nos, Senhor, a nos humilhar diante de Ti todos os dias e derrama sobre nós graça de humildade para que nós e a nossa vida Te agradem. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Deus. Eu Te amo e preciso de Ti, Espírito Santo. Amém. Amém? Que a gente fique com essa palavra hoje. E não se pergunte o que é que ainda precisa da cura, do toque de Jesus ser transformado nas nossas vidas. Amém? E eu te espero aqui amanhã, 7 horas da manhã. Se você não assistiu os outros dias, tá tudo gravadinho lá no meu YouTube. Você pode ver na playlist, tá bom? Um beijo no coração, eu te amo. Deus te abençoe. Um ótimo dia. Até amanhã.